E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês. E é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Então, turma, tela projetada. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso material, tá? Nós temos para hoje, a partir da página de número 6, e nós vamos continuar as nossas abordagens sobre editorial, tá? E aí volto a lembrar que esse assunto ele é um assunto extremamente importante, ele vai constar na sua avaliação de alguma forma, e só para recapitular o que nós trabalhamos na aula passada, nós lemos um texto, que foi o texto da criança síria, que foi encontrada morta, tá? Durante um momento de refúgio, quando ele estava sendo refugiado, tá? Quando ele saiu da Turquia com destino à Grécia. E aí você vai lembrar que durante esse trajeto as embarcações elas naufragaram, tá bom? E aí, só para você ter uma situação a par da nossa aula de hoje, para que você relembre a questão de onde o editorial ele está veiculado, é preciso lembrar que ele circula em jornais, revistas ou portais de notícias, tá? E o texto com o qual nós trabalhamos foi justamente o da página 3. Por que publicamos a imagem do menino sírio afogado? E no texto nós podemos observar que nós tivemos ali muita opinião dos jornalistas com o... Tá? E aí foi esse material que nós trabalhamos durante a nossa última aula. Para hoje, então, nós vamos continuar a partir da página 6, que nós temos o texto sobre o problema dos refugiados. Aí nós temos o seguinte, questão 10. Os refugiados também são uma questão social importante no Brasil. Leia um editorial do jornal O Estado de São Paulo sobre o tema. Então, nós temos o seguinte texto: o problema dos refugiados. Vamos pensar sobre esse texto. Naturalmente, você sabe que eu sempre leio e comento com o objetivo de você ter uma abordagem mais ampla, maior, clara acerca do material. Vamos lá. A tensão entre a população de Roraima e refugiados venezuelanos mostra a necessidade de medidas urgentes. É um texto do dia 21 de agosto, ele não é um texto deste ano, é um texto de 2018, tá bom? E ele foi publicado pelo Estado de São Paulo. Vamos ver, que é o nome do jornal. A tensão crescente entre a população das cidades de Roraima e os refugiados venezuelanos, que resultou em graves tumultos sábado passado, quando eles foram atacados por uma multidão em Pacaraima, na fronteira com o país vizinho, depois que um comerciante brasileiro foi assaltado e espancado por alguns deles. Não deixa mais dúvida sobre a necessidade de os governos federal e daquele estado se entenderem e tomarem medidas urgentes e mais ousadas que as adotadas até agora para dar uma solução ao problema. Um ato de protesto contra a violência de que foi vítima o comerciante, promovido por cerca de 2.000 pessoas, logo se transformou numa revolta contra todos os refugiados indiscriminadamente. Muitos deles foram agredidos e os acampamentos e os abrigos improvisados em que vivem nas ruas foram atacados com bombas caseiras e parcialmente destruídos, assim como muitos de seus pertences. Calcula-se que cerca de 1.200 refugiados foram expulsos pelos manifestantes ou fugiram de volta à Venezuela, com medo da repetição de atos de violência. As manifestações de hostilidade de parte da população de Roraima contra a presença de refugiados vêm se tornando cada vez mais frequentes. Crescem também as queixas do governo do estado de que o governo federal não faz tudo o que deveria para resolver o problema. O presidente Michel Temer reagiu prontamente após os tumultos de sábado e já no dia seguinte fez uma reunião de emergência,
na qual se decidiu o envio a Roraima de mais de 120 homens, da Força Nacional e 36 profissionais da área de saúde para dar assistência aos refugiados. Dispôs-se também a decretar o emprego de contingentes das Forças Armadas em ações de segurança pública, se houver solicitação da governadora de Roraima, Sueli Campos. Mas o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, foi taxativo. O fechamento da fronteira do Estado com a Venezuela é impensável, porque é ilegal. Essa foi justamente a medida solicitada de novo ao Supremo Tribunal Federal pelo governo de Roraima, embora a ministra Rosa Weber já tenha negado em abril passado. A dificuldade de entendimento entre os dois níveis de governo fica outra vez evidente. O governo federal alega que já gastou mais de 200 milhões com a aplicação de medidas que tomou para ajudar a minorar a crise humanitária provocada pela chegada dos refugiados venezuelanos, cujo número é estimado em mais de 120 mil, sem falar no envio de homens da Força Nacional. O próprio agravamento da situação, porém, demonstra que é preciso mais do que isso. Não é realista esperar muito de Roraima, sabidamente com recursos limitados para enfrentar uma crise, como a criada pela presença de número tão elevado de refugiados. A União concorda com a posição do governo de Roraima de que é preciso distribuir os refugiados por outros estados, de preferências que contam com maiores recursos. Mas o que o governo federal tem feito até agora fica muito aquém da necessidade. Esse é um ponto da maior importância, e não apenas porque Roraima não tem condições de prestar assistência médica e alimentar a muitos refugiados, nem de lhes oferecer empregos e oportunidades de negócios capazes de torná-los independentes num prazo razoável. Nessas condições, a presença dos venezuelanos tende a criar, como já está se vendo, um clima de animosidade crescente com a população local, que também enfrenta dificuldades e por isso tem muito pouco a partilhar com eles. Investir mais do que tem feito e sem demora na distribuição dos refugiados é, portanto, a melhor maneira, além de prestar assistência humanitária, de o governo federal ajudar e assumir as responsabilidades que tem nessa questão. Apoio para a manutenção da ordem, como a Força Nacional e, eventualmente, com contingentes das Forças Armadas, é indispensável para proteger os refugiados da violência, mas não vai ao cerne da questão. E aí nós temos a 11ª questão, que diz: resuma o acontecimento que serve como gancho para esse editorial. Tá? Você vai observar que os temas que envolvem editoriais são temas recentes, tá? E importantes, que têm um teor de relevância maior, tá? E pode ou não interferir na vida pública das pessoas. Bem, o nosso material ele vai dizer que esses fatos são noticiados em outras seções do próprio jornal, assim como podem ser retomados em introdução de editorial e por aí vai. Essa retomada que é chamada de gancho, tá? Então, como nós podemos, na verdade, resumir este acontecimento que serve como gancho? É claro que você deve levar em consideração o que nós acabamos de ler, mas nesse momento, e antes de eu trazer a abordagem para você, eu sempre faço a anotação das minhas respostas. Vamos ver, então, de que forma a minha resposta pode te ajudar te ajudar para que você elabore a sua resposta. Vamos lá. Tumulto entre a população brasileira e refugiados venezuelanos em razão de um assalto praticado por um grupo de venezuelanos contra um comerciante brasileiro. Acabamos de resumir o acontecimento, tá bom? 12. Identifique no mapa a Venezuela e o estado de Roraima. Tá, nós vamos observar aqui o estado de Roraima e Venezuela. Regiões geográficas citadas no texto e crie uma legenda. Aí você pode colocar limite de fronteira entre o país da Venezuela e um estado
brasileiro. Pronto, é só para você criar apenas uma legenda, ok? Vamos a seguir para a página de número 8, para a nossa questão de número 13. Vamos lá. 13. Localize no texto os dados numéricos solicitados e registre-os nos espaços a seguir. Vamos pensar com muita calma, viu? Muita calma nessa hora. A. Número de pessoas que protestaram contra o assalto ao comerciante brasileiro. Nós tivemos um número, na verdade. Se você retomar o texto, você vai encontrar uma quantidade de pessoas. Olha aqui, ó. Um ato de protesto contra a violência de que foi vítima o comerciante, promovido por cerca de 2.000 pessoas. Tá? Então, voltando aqui à questão 13, número de pessoas que protestaram contra o assalto ao comerciante brasileiro, 2.000 pessoas. É muita gente, viu? 2.000 pessoas. Tá? Número aproximado, letra B. Número aproximado de refugiados que fugiram ou foram expulsos pelos manifestantes. Vamos retornar ao texto para que nós possamos encontrar onde que tem esse número. Olha aqui, ó. Calcula-se que cerca de 1.200 refugiados foram expulsos pelos manifestantes. Tá? Então, a informação que nós temos é que 1.200, tá? 1,2 também não tem problema, ok? Foi o número aproximado de refugiados que fugiram ou foram expulsos pelos manifestantes, ok? C. Número estimado de refugiados venezuelanos vivendo em Roraima. Vamos ver aqui onde nós conseguimos encontrar ao longo do texto essa informação, porque aqui nós encontramos a informação dos refugiados, mas o número de quantos estão vivendo em Roraima. Opa, olha aqui, ó. O governo federal alega que já gastou mais de 200 milhões com a aplicação de medidas que tomou para ajudar a minorar, a crise humanitária provocada pela chegada dos refugiados venezuelanos, cujo número estimado é mais de 120 mil. Ok? Então, é o número que você deverá colocar bem aqui na letra C, tá? É o número estimado, 120 mil. Em seguida, a letra D, número aproximado de homens da Força Nacional enviada a Roraima após os protestos. Aqui, ó, 120 homens, tá? Então, é o número que você vai colocar aqui, 120. Letra E, número de profissionais da área de saúde enviados ao Estado após o protesto. Foi um número bem pequeno, na verdade. Não sei se vocês estão lembrados, mas foi apenas, aqui, ó, 36 profissionais. Então, 36 é o número que você deve colocar exatamente aqui. E, por fim, o valor que o governo federal diz ter investido para enfrentar a crise humanitária. Foi um valor, segundo o governo federal, bem alto, né? Bem, aqui nós vamos observar que ele gastou, vamos ver, mais de 200 milhões. Então, 200 milhões é o número que você vai colocar aqui. O que esses números revelam sobre o episódio? Que o episódio, ele realmente foi bastante grave, tá? Teve um grande número de pessoas envolvidas. 14. Releia o primeiro parágrafo do editorial e sublinhe o trecho que corresponde à tese defendida pelo jornal. Tese, queridos, tese. A ideia central do nosso texto. Qual é a ideia central? Vamos precisar reler o parágrafo para que nós possamos saber qual é a tese desse primeiro parágrafo, tá bom? Vamos lá. A tensão crescente entre a população das cidades de Roraima e os refugiados venezuelanos, que resultou em graves tumultos sábado passado, quando eles foram atacados por uma multidão em Pacaraima, na fronteira com um país vizinho, depois que um comerciante brasileiro foi assaltado e espancado por alguns deles, não deixa mais dúvida sobre a necessidade de os governos federal e daquele estado se entenderem e tomarem medidas urgentes e mais ousadas que as adotadas até agora para dar uma solução ao problema. Então, nós vamos observar que a tese defendida pelo jornal é a necessidade de os governos federal e daquele estado se entenderem e tomarem medidas urgentes e mais ousadas que as adotadas até agora para dar uma solução ao problema. Então, você vai passar um traço embaixo de
a necessidade até problema. Ok? 15. Quais são os dois níveis de governo mencionados no seguinte trecho? A dificuldade de entendimento entre os dois níveis de governo fica outra vez evidente. O governo federal e o governo estadual, que é do estado de Roraima, não é verdade? 16. Conforme o editorial do jornal, há evidências do desentendimento entre os governantes. Escreva E para as decisões do estado de Roraima e U para as decisões da União, que é o governo federal. Vamos lá. No dia seguinte aos protestos, enviou a Força Nacional. Apenas quem envia Força Nacional é o governo federal, tá? Então você vai colocar aqui o U. O governo estadual pode solicitar, mas é o governo nacional, melhor, o governo federal que envia a Força Nacional, tá? Disponibilizou as Forças Armadas, também governo federal. Você vai colocar um U, tá? Que é para representar a União. Solicitou o fechamento das fronteiras. Aqui nós podemos ter, no caso, no texto, nós tivemos a participação do governo estadual. O governo estadual que solicitou o fechamento das fronteiras. Então você vai colocar um E, tá? Na ocasião dos protestos, negou o fechamento das fronteiras. Foi o governo federal, tá? Então você vai colocar um U. Defende a distribuição de refugiados por outros estados do país, tanto o estado, governo estadual, quanto o governo federal. Então você vai colocar um E/U, ok? Depois, questão de número 17. Analise o tratamento dispensado às queixas dos roraimenses no editorial do Estadão. E aí nós temos, nessas condições, a presença dos venezuelanos tende a criar, como já está se vendo, um clima de animosidade crescente com a população local, que também enfrenta dificuldades e por isso tem muito pouco a partilhar com eles. A conjunção destacada poderia ser substituída por porém? Não, tá? Só substitui por porém se fosse um mas. Um contudo, entretanto, todavia, não é o caso. Ok? Faz parecer uma conclusão lógica a rejeição dos refugiados por parte dos roraimenses? Sim, tá? Poderia ser substituída por portanto? Sim, com certeza, sem alteração de sentido. Visa apresentar a consequência de os roraimenses viverem em situação precária? Não, tá? Vamos para a nossa página de número 9, ok? Questão de número 18. Vamos lá. 18. Ao debater possíveis soluções para o problema dos refugiados, o jornal O Estado de São Paulo sinaliza aquelas em que acredita, buscando convencer o leitor. Nos trechos a seguir, circule as expressões que evidenciam o ponto de vista assumido pelo jornal, tá? As expressões têm uma relação muito grande com as expressões modalizadoras, que nós vamos estudar ao longo do nosso bimestre, tá? Olha só, expressões modalizadoras ou apenas modalizadores são marcas argumentativas que explicitam a intenção do falante ou do escritor, intenção e intencionalidade. Há diferentes recursos linguísticos que expõem essa intencionalidade, como adjetivos e advérbios. Vamos ver um exemplo. O fechamento da fronteira do Estado com a Venezuela é inadmissível, porque é ilegal. No exemplo, o adjetivo inadmissível revela o grau de discordância do falante com relação ao fechamento da fronteira. Os modalizadores, eles vão demonstrar certeza, dúvida, obrigatoriedade e outros sentimentos, que nós vamos estudar no nosso livro de atividades, tá? Vamos ver, então, onde tem aqui expressões que evidenciam o ponto de vista assumido pelo jornal. Aí nós temos: a União concorda com a posição do governo de Roraima de que é preciso distribuir os refugiados por outros estados, de preferência os que contam com maiores recursos. Esse é um ponto da maior importância, e não apenas porque Roraima não tem condições de prestar assistência médica e alimentar a muitos refugiados, tá? Esse é um ponto da maior importância. É o termo que você vai passar um traço embaixo de. Vai sublinhar, tá? Não é sublinhar, é sublinhar, tá? Sublinhe, então, esse é um ponto da maior importância, porque é a expressão que evidencia o ponto de vista assumido pelo jornal, tá? Vamos ver o segundo trecho.
Apoio para a manutenção da ordem com a Força Nacional e, eventualmente, com contingentes das Forças Armadas. É indispensável para proteger os refugiados da violência, mas não vai ao cerne da questão, tá? Aqui nós temos o termo é indispensável, tá? É a expressão que você vai passar um traço embaixo. E por último, investir mais do que tem feito e sem demora na distribuição dos refugiados é, portanto, a melhor maneira, além de prestar assistência humanitária, de o governo federal ajudar. Aqui, ó, a melhor maneira, além de prestar assistência humanitária, toda essa, ou melhor, a melhor maneira, isso, a melhor maneira é a expressão modalizadora, tá? Aí você vai passar um traço embaixo apenas de a melhor maneira. Ok? Questão 19. Releia o trecho a seguir extraído do quarto parágrafo do texto. Mas o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegoyen, foi taxativo. O que significa ser taxativo? É quando não dá margem para ter resposta. Por exemplo, se eu não deixo você falar, significa que eu estou sendo taxativo, tá? É um exemplo, tá? Aí nós temos, foi taxativo. O fechamento da fronteira do Estado com a Venezuela é impensável, porque é ilegal. Esta foi justamente a medida solicitada de novo ao Supremo Tribunal Federal pelo governo de Roraima. Aí nós temos a pergunta. Um dos sentidos da palavra taxativo é aquilo que não dá margem para objeção ou resposta, porque o jornal O Estado de São Paulo afirma que o ministro Sérgio foi taxativo. Muito simples, né? Porque o ministro utilizou a palavra impensável, tá? Para se referir à ideia de fechar a fronteira com a Venezuela. Engraçado, né? Letra B. Complete a frase com uma expressão menos taxativa. Mais agradável. Vamos colocar como mais agradável. O fechamento da fronteira com a Venezuela é difícil, complicado, inviável. Ok? 20. Líderes políticos do mundo todo vêm sendo criticados pelos meios de comunicação em virtude do modo como estão conduzindo a crise migratória. Nesse sentido, qual é a postura defendida pelo pelo jornal Estado de São Paulo? Você concorda com ela? Justifique o seu posicionamento. Olha só, líderes políticos do mundo todo vêm sendo criticados pelos meios de comunicação, em virtude do modo como estão conduzindo a crise migratória, tá? Aí o que você vai observar? Que, na verdade, o editorial está cobrando ações do governo federal para resolver a questão dos refugiados. É claro que aqui nós temos uma questão mais pessoal, mas para te ajudar, eu já te encaminhei para que você tenha a par tudo o que for necessário para você escrever a sua resposta, ok? Perfeito. Vamos agora observar algumas considerações sobre o nosso editorial, tá? Essas informações que eu vou mostrar nesse exato momento são informações importantes e vão te ajudar a entender melhor o que é um editorial. É claro que eu estou trabalhando neste momento algumas características específicas, mas nós vamos aprofundar, tá? E levando em consideração o nosso próprio material da Positivo, tá bom? Vamos lá, editorial. Seria interessante você escrever esses conceitos no seu caderno, para você ter em mãos, caso você precise. Vamos lá. Editorial. Espaço em que o portal de notícias, o jornal e a revista manifestam opiniões referentes ao fato. Você pode perguntar, tá, mas onde eu posso encontrar um editorial? Em portal de notícias, em jornal e em revistas, tá? É nesse espaço, tem um espaço nesses locais que você tem ali para você escrever um texto manifestando a sua opinião sobre algum fato, ok? Ah, mas o que o editorial apresenta? Bem, o editorial ele é um texto de opinião, ok? Se você lembrar, nós trabalhamos texto dissertativo argumentativo. E lá no texto dissertativo argumentativo, nós trabalhamos também um texto com sentido, que tem um sentido não, que ele é um texto de opinião, só que de uma forma muito mais
elaborada. O editorial ele também é elaborado, mas ele tem as suas características próprias, tá? E as características elas têm esse fator de nos mostrar como que eu posso diferenciar um gênero de outro. No caso do editorial, o editorial ele apresenta uma tese, uma ideia central, e ele é o tempo todo argumentativo. Você vai observar que o material que nós lemos até agora, ele foi o tempo inteiro argumentativo, tá? Ele tentou te convencer do que você estava lendo, tá? Pois é um texto de opinião. Então, é uma característica primordial de um editorial. Ele sempre vai apresentar tese e sempre vai ter esse teor argumentativo, ok? E o editorial, ele pode ou não ser assinado. É diferente de um manifesto. O manifesto, ele sempre, sempre, sempre será assinado. Tá? Sempre, sempre será assinado. O nosso editorial não é uma necessidade, tá? E aí tem o porquê. Pois se trata de um posicionamento oficial do veículo de comunicação, tá? Quais as outras características de um editorial? Bem, ele é objetivo, ele não vai fazer rodeio sobre aquele assunto, ele vai trazer o assunto, vai fazer você pensar sobre o assunto, e aí você termina o texto o tempo inteiro pensando de forma objetiva. Ele traz as notícias e papou, tá? Não fica enrolando. E você também não precisa ficar fazendo grandes análises entre linhas, porque é um texto objetivo. O editorial ele também tem como uma característica parcialidade. O que significa? Os jornalistas que vão escrever, naturalmente, um editorial, eles podem ser parciais naquele assunto ou não. Eles podem concordar ou não. Se você lembrar do texto sobre o menino Sírio, ali eles colocaram as suas impressões. Nós sabemos de que a foto é impactante, mas a nossa pretensão não é suavizar nada, é detalhar mais ainda a notícia. Ou melhor, a detalhar ainda mais o nosso ponto de vista. Melhor assim, tá? E o editorial, como eu comentei, ele é um texto opinativo, ok? Além disso, apresenta temas recentes, relevantes, podem interferir na vida pública. Normalmente, geralmente, o tema já está noticiado em outra seção do jornal e é o momento de debate do assunto com opiniões e argumentos. Maravilha, maravilha. Turma, chegamos então ao momento final da nossa aula. Eu gostaria de que vocês assistissem a nossa videoaula com muita atenção, com muito carinho. Eu fiz questão de comentar algumas situações. Eu sei que estar de modo virtual é um desafio, tá? Mas lembre-se que será passageiro. Logo, logo, nós vamos retornar gradualmente à rotina. Mas é preciso ter paciência. E é preciso também você se organizar para não deixar nada em branco, para que você, vamos colocar da seguinte maneira, não crie uma bola de neve de material em branco, porque futuramente você tem outras prioridades. Isso dá para teste, isso dá para prova, fazer os trabalhos, isso e aquilo. E aí, isso vai tomar de você muito tempo e, consequentemente, você não vai ter como conseguir atualizar pendências. Então, se organize desde já. Você é um excelente aluno, eu tenho certeza disso, e você só tem a ganhar, ok? Nossa aula, então, ela será finalizada por aqui. Fiquem todos com Deus e encontrarei vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser, ok? Bons estudos, turma. Tchau, tchau.